programa a seguir contém cenas fortes e inadequadas para menores de 16 anos. A gente vê, a gente ouve, a gente quer. Mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Para muitas mulheres, o sonho de ser mãe é algo que está acima de qualquer explicação científica. E para realizar esse sonho, muitas desafiam a natureza e a medicina, correm riscos de vida e enfrentam a sociedade. Cerca de 29% das brasileiras têm filhos depois dos 30 anos, sendo que na gestação acima dos 35 já podem começar a surgir riscos. O Conselho Federal de Medicina limita a idade máxima para engravidar por reprodução assistida aos 50 anos, mas há quem exceda limites. Engravidei com 60 e tive com 61, né? Eu estou com 62. No Brasil, não existe uma lei que regulamente a barriga de aluguel. Mas gerar um filho no útero de uma outra mulher só é permitido entre parentes até o 2º grau e em casos isolados, quando autorizados pelo Conselho Regional de Medicina. É a chamada barriga solidária, que não envolve dinheiro, mas gera muita polêmica. E minha irmã aqui, desde então, falava, isso é fácil. Você não tem útero, se é só isso, se você tem os ovários, se você tem os seus óvulos, é fácil. A gente tem aqui 3 barrigas para no futuro você ter o seu filho. Além da idade e da forma como vai ser gerada a criança, o modo como ela vai chegar ao mundo também tem criado muita discussão. Em um país onde o número de cesarianas é um dos maiores do mundo, quem se decide por ter o filho em casa é alvo de críticas e preconceitos. Eu marcava com os médicos, né? Eu lembro que teve um que foi bem assim, né? Você já teve uma cesárea, vamos aproveitar o corte. Qual o limite de cada um quando se trata de realizar o sonho de ser mãe? E qual a melhor maneira de trazer uma nova vida ao mundo? Os limites da medicina nem sempre são os mesmos impostos pela sociedade. Isso é tabu. São Paulo, capital. A psicóloga Cris Zoca e o engenheiro Guilherme Costa têm 2 filhas, Ana Clara, de 6 anos, Maria Alice, de 2, e no momento estão esperando um menino, Luiz Otávio. Apesar do imenso desejo de que sua primeira filha nascesse por parto normal, Cris acabou sendo submetida a uma cesariana. Eu lembro que eu fui numa consulta, numa sexta-feira, ele falou assim, a gente vai fazer o último ultrassom e se ela estiver mesmo sentada, na segunda-feira a gente agenda a cesárea, né? E foi isso que aconteceu. Para a equipe que fez o parto, a cirurgia tinha ficado dentro dos padrões de normalidade. Mãe e filha estavam bem. Ela nasceu e não trouxeram ela logo pra mim. Então eles foram, limparam ela. E aí quando ela veio até mim, ela já tava toda limpinha. E assim, eu não peguei ela, eu só vi ela do meu ladinho, assim. Era o primeiro parto de Cris. E assim como não fazia ideia de tudo que engloba o nascimento de um bebê, também não tinha muitas informações do pós-operatório. Ela sabia, no entanto, do desejo de amamentar a filha, o que acreditava ser algo simples e natural, mas teve muita dificuldade. Uma das causas disso é em função da própria cesárea, né? Porque como você não libera ocitocina, e aí isso acaba trazendo consequências físicas mesmo na descida do leite e tudo. E isso na época me pegou. A questão da amamentação foi uma coisa que pegou muito, assim, né? De eu não ter conseguido amamentar ela exclusivamente. Então, assim, uma série de coisas, assim, que na verdade são procedimentos padrões, né? Para os médicos, para os hospitais, mas que a gente não é informado. E aí você acha que tem que ser desse jeito, né? Quase 3 anos depois do nascimento de Ana Clara, Cris engravidou de sua segunda filha, Maria Alice. A única certeza que ela tinha era que não queria passar novamente pela cesariana. Começou, então, a pesquisar sobre outras maneiras de dar à luz. Eu acabei caindo em alguns sites, em alguns links aí de parto humanizado e comecei a ler algumas coisas. E aí, aquilo meio que, pra mim, fez todo sentido. O parto humanizado faz parte de um modelo que enxerga a mulher como a protagonista do processo, né? Então, se ela tem uma gestação de baixo risco e ela tem vontade de ter um parto em casa, ela tem um parto em casa. Se ela quer usar água, ela usa água, né? Se ela quer um parto sem anestesia, ela tem essa possibilidade. No Brasil, o parto humanizado não é comum nos hospitais.
Na tentativa de mudar esse quadro, o governo lançou em 2011 a Rede Cegonha, estratégia que tem como uma das principais metas incentivar o parto normal humanizado. Ainda não existem estatísticas oficiais do número de partos humanizados em hospitais. Por isso, alguns casais acabam encontrando no parto humanizado domiciliar a única possibilidade de terem seus direitos de escolha atendidos. Mas, às vezes, ter um filho em casa não é uma decisão fácil. Parto em casa, eu sou contra, absolutamente contra. O parto em casa é você botar em risco a vida materna e da criança gratuitamente. Santos, litoral sul de São Paulo. A maneira como os filhos gêmeos de Letícia e César nasceriam nunca foi uma questão para os pais. Quando engravidou aos 60 anos, Letícia já era considerada idosa pela Organização Mundial da Saúde. Sua gravidez seria de alto risco e a indicação de cesariana era certa. Eu me casei, eu já estava com 35 anos, quer dizer, já estava na idade também já meio avançada, né? E depois de uns 2 anos, a gente já começou a querer beber, aí fiz todos os exames, sabe? Aí começou a minha luta. Ela desenvolveu um processo de endometriose. Essa endometriose acabou dando algumas aderências. Essas aderências acabaram ocasionando algumas obstruções tubárias bilaterais, daí impossibilitando uma gravidez por vias naturais. Como já estava perto dos 40 anos, Letícia decidiu fazer uma fertilização in vitro. O processo é feito em laboratório e consiste na colocação de espermatozoides e óvulos juntos em uma mesma cultura, com temperatura e ambiente que simulam as trompas. Se o processo evolui favoravelmente, os pré-embriões são transferidos para o útero da mãe. Coloquei com 4, foi 4 dias. Que meu marido tinha colhido sêmen, né? Aí eu coloquei os embriões. 4 dias, aí não vingou. Letícia não tinha recursos financeiros para tentar uma nova fertilização logo em seguida. O processo pode custar cerca de R$20 mil e ela levou 10 anos para fazer uma outra tentativa. Na época, ela já estava com 50 anos. E também não foi obtido sucesso também nessa fertilização. Letícia deixou seus óvulos congelados na clínica e foi tentar outra possibilidade de ser mãe, a adoção. Eu vou ser mãe de qualquer jeito, gente. Sabe, não importa se vai ser filho adotado, eu vou ser mãe. Eu quero ser mãe, eu falei para ele. Mas já era tarde para a adoção. O pedido foi negado justamente por conta da idade avançada de Letícia e César. Ela estava com 57 e ele com 52 anos. Ela me falou que eu estava com mais idade para ser avó do que para ser mãe. Tudo bem, eu até entendo. Mas eu acho que você tem que ver a cabeça da pessoa. Vitória, Espírito Santo. A infertilidade acomete cerca de 15% dos casais em idade fértil, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. No Brasil, estima-se que mais de 278 mil casais tenham dificuldade de gerar filhos em algum momento desse período, por motivos diversos. Luciana ainda era adolescente quando descobriu que tinha uma síndrome rara. Eu, adolescente, com 13, 14 anos, eu não tinha menstruação, a menstruação não chegava. E eu descobri que eu tenho uma síndrome que é rara entre as mulheres, chamada síndrome de Rokitansky. Rokitansky é uma malformação congênita que ocorre em mais ou menos 1 em 4 mil para 5 mil meninas e tem alterações da vagina e do útero. E eu descobri, com 17 anos, então, que eu tinha os ovários preservados, mas que eu não podia gerar jamais uma criança dentro do meu ventre. Essas pessoas realmente precisam medicamente de uma mãe de alma. Há uma infinidade de maneiras de nomear a barriga solidária, que na prática é ter um filho gerado por uma outra mulher. No Brasil, o processo só é permitido se não houver dinheiro envolvido. Não pode ter lucro exatamente para não ficar um comércio, como não pode ter o comércio de órgãos de qualquer espécie, que isso aí é um ser humano que está sendo submetido. Quando veio aquela notícia, eu falei assim, tá, mas ela tem óvulo na minha cabeça.
Tem. Eu falei assim, então não tem problema. Então você tem aqui 3 irmãs para oferecer a barriga. Mas aquilo ficou para mim já agendado. Mesmo considerando os riscos da gravidez tardia, muitas mulheres chegam às clínicas de reprodução assistida após os 45 anos. Próximas de entrar na menopausa, a chance de engravidarem espontaneamente com essa idade é inferior a 1%. Em maio de 2013, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu que a idade máxima para a gravidez assistida é de 50 anos. Mais de 50 anos foi levantado, que é uma coisa que causou muita polêmica. Se essa mulher vai ter condição, quando essa criança tiver 15 anos, uma mulher que gestou com 60 anos, ela vai estar 75 anos. Então, é um problema para a criação desse filho, dessa criança. Letícia já havia passado dos 50 quando teve o pedido de adoção rejeitado e estava com 60 anos quando decidiu fazer a última tentativa de fertilização in vitro. Usaria seus óvulos congelados há 10 anos. Eu queria ser mãe, sabe? E em nenhum momento passou pela minha cabeça de eu desistir. Era sua última chance. Contrariando todas as estatísticas e os resultados anteriores, Letícia engravidou aos 60 anos. Na hora que eu saí da clínica, nossa, primeiro que eu liguei foi meu marido. Marido, você vai ser pai. Ele... Hã? E realmente, dessa vez, eu não tenho uma explicação. Porque todas as outras vezes foram feitas no mesmo processo e não obteram sucesso. E agora, dessa vez, com mais idade, foge da lógica até, né? Porque teria que dar mais certo lá atrás. Eu tenho 4 pacientes ao longo de 30 anos que eu faço reprodução humana que tiveram filhos aos 47. 4. Com o óvulo delas. Evidentemente vai ter uma mulher superdotada geneticamente que possa, eventualmente, ter uma gestação aos 50. A ciência não chega a explicar isso aí. O primeiro ultrassom mostrou que dos 3 embriões colocados no útero de Letícia, 2 tinham se desenvolvido. Vitória, Espírito Santo. No Brasil, embora não haja legislação específica para o útero de substituição, a prática se enquadra na Lei de Transplante, que prevê de 3 a 8 anos de prisão para quem obtém vantagem ou promove comércio de tecidos ou partes do corpo humano. Portanto, o processo só pode ser feito entre familiares num parentesco consanguíneo até o 4º grau e em casos isolados com a autorização do Conselho Regional de Medicina. Tem um parentesco até 4º grau. Por exemplo, a mãe é 1º grau, a irmã é 2º grau, a tia é 3º grau, a prima é 4º grau. Mas aonde era isso? Que Florianópolis. Porque o nosso vínculo é muito forte. As irmãs Luciana e Juliana estavam amparadas pela lei. E assim que Juliana teve seu 2º filho, ofereceu seu útero para a irmã. Ela chegou para mim e falou, no belo dia, dentro do meu carro, ela falou, e aí, vamos marcar um médico? Já tô pronta. E eu lembro de eu voltar para casa e contar pro meu marido. Eu falei, Léo, ó, Juliana tá levando a sério. Aquilo que parecia uma loucura é realidade. Mesmo assim, eu falei, poxa, mas será que isso vai acontecer mesmo? Gerar um filho na barriga de outra pessoa não é tão simples. E além de Luciana, Leonardo e Juliana, o processo envolvia também Arnaldo, o marido de Juliana. Tem uma cena muito marcante porque a gente foi caminhar num sábado de manhã. No meio do calçadão tinha uma cena de um pai com seu filho. E o filho era especial e os dois estavam rindo. E o filho era... Até me emociona porque o filho não fazia nada. Cadeira de rodas. E ele tinha um sorriso no rosto. A criança e esse pai. E meu marido olhou e falou assim, nossa, olha só que legal. Olha como é que filho preenche, né? Porque eles estão felizes. E eu imediatamente falei assim, pois é, e eu posso proporcionar isso para minha irmã e eu não vou fazer? E ali ele falou assim, tá decidido. A primeira vez a gente fez uma tentativa, nós implantamos 2 embriões, Juliana engravidou e foi uma felicidade danada.
As chances da gravidez evoluir com a implantação dos embriões são grandes. Mas ainda não seria dessa vez que Luciana e Leonardo realizariam um sonho de se tornarem pais. E ela teve um sangramento, me ligou, a gente foi pro hospital. E fui eu, meu marido, ela e o marido dela, pro quarto do hospital. E ela já tinha tido aborto, e quando eu cheguei, ela levantou e me pediu desculpas. Pediu desculpas desesperadamente porque ela tinha perdido. E pediu desculpas pro meu marido, e a gente chorava desesperada. E eu assim, meu Deus, desculpas pelo quê, né? Eu fiquei muito arrasada, muito decepcionada e comecei até a questionar o que eu tô fazendo. Será que eu não tô, de repente, dando uma esperança e mexendo com um sentimento que estava adormecido nela e no marido dela? Depois eles começaram a sonhar com isso e, de repente, eu tô acabando com esse sonho. Então, pra mim, foi muito difícil. Não é um útero simplesmente isolado. É uma pessoa. Tem uma pessoa ali atrás com todas as ambiguidades, inconscientes, fantasias, que depois você não necessariamente consegue fazer essa separação. São Paulo, capital. Atualmente, no Brasil, aproximadamente 50% dos partos são realizados por cesariana, enquanto a OMS, Organização Mundial de Saúde, estabelece que apenas 15% dos partos deveriam ser feitos dessa maneira. Então, esse número, eles chegaram baseado em muitos estudos que mostraram que quando você passa dos 15%, você aumenta a morbidade para a mulher e para o bebê. E quando você faz muito menos do que isso, você também aumenta. As brasileiras que querem fazer parto normal enfrentam barreiras, quando deveria ser o contrário. A questão é que, assim, eu marcava com os médicos, né? Eu lembro que teve um que foi bem assim, né? Você já teve uma cesárea, vamos aproveitar o corte. O maior benefício do parto normal para a mãe é que o parto normal não é uma cirurgia. E toda cirurgia implica em riscos, né? Por mais simples que ela seja, a cesariana não é uma cirurgia pequena, né? É uma cirurgia considerada de médio porte. E para o bebê, o risco maior acontece quando a cesariana vem agendada. Quando você agenda uma cesariana, você não tem garantias que aquele bebê está 100% pronto para nascer. Você só vai saber disso quando ele entrar em trabalho de parto, né? Porque a gente sabe que é a maturidade pulmonar do bebê que é um dos sinais para o trabalho de parto começar. Ao mesmo tempo em que se deparava pela segunda vez com a realidade do país, um dos campeões em cesarianas, Cris e o marido frequentavam palestras, workshops e conversavam com casais que haviam encontrado no parto humanizado domiciliar a garantia de terem suas escolhas e direitos respeitados. O parto bem assistido em hospital, até então, é super controverso, porque não é bem assistido. Ele é bem assistido num nível da tecnologia para situações de risco e profundamente mal assistido em tudo que diz respeito à mulher, ao respeito aos seus desejos, suas escolhas, dentro do que é possível ser feito. Então, é um parto que a gente viu nos últimos anos descambar para a franca violência, daí o termo violência obstétrica. Entre os partos normais realizados no país, não há registro de quantos são humanizados. Porém, o número de bebês que nascem em domicílio é inferior a 1%. Entre o medo de ser levada a fazer uma nova cesariana ou passar por intervenções hospitalares desnecessárias e a coragem de fazer o parto domiciliar, Cris e Guilherme se decidiram pelo parto humanizado em casa. O parto domiciliar, a parteira sempre acompanha em parceria com o médico e ele na retaguarda. Então, ele não está presente no parto, mas ele está sempre como parte da equipe. E se, eventualmente, a gente precisa de alguma coisa durante o parto ou transferir para o hospital, ele está lá para dar esse suporte para nós. Não existe um parto sem risco. Todo parto pode ocorrer alguma coisa durante o procedimento que o obstetra tem que agir imediatamente. Não tem tempo para transportar no trânsito de São Paulo, levar de uma casa de parto para poder chegar no hospital em tempo hábil. Cada país tem leis e regras específicas para o útero de substituição que envolve dinheiro. A Índia é um dos poucos países onde o processo é legal. Nos Estados Unidos, cada estado tem seu próprio regimento. Para evitar que haja comercialização do útero de substituição,
A lei brasileira restringe o processo a relações familiares, salvo as exceções que são analisadas e autorizadas pelo Conselho Regional de Medicina. Luciana descobriu muito cedo que tinha uma síndrome rara e por isso jamais poderia gerar os próprios filhos. Juliana, a irmã, 1 ano e meio mais velha, ofereceu o útero para gerar os sobrinhos. Mas o processo não foi nada simples. A primeira tentativa de implantação dos embriões de Leonardo e Luciana no útero de Juliana não deu certo. Uma outra fertilização foi feita e, novamente, um sangramento pôs em xeque o sonho da família. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto chorando, meu marido, e eu fui direto pro meu marido chorar, e ela foi pro marido dela chorar. E a gente foi logo em seguida fazer um ultrassom de urgência. E ele tá lá examinando Juliana, ele falou, ó, tá aqui, não perdeu. Tá aqui, tá bem implantado, tá tudo certinho. Aí eu falei, ah, ótimo. Ele falou, ó, aí a gente querendo saber, tá, os dois? Porque a gente tinha implantado 2 embriões. Ele, os dois estão aqui. Aí ele ficou, ainda em silêncio. Eu falei, doutor, pode falar que eu tô preparado. O que tá acontecendo? O sangramento não era problema, mas um novo desdobramento da gravidez solidária trazia um outro conflito à família. Ele, não são 2. Aí, Juliana, são 3. Aí ele, não. São 4? São 4. Então, no fim, a gente descobriu que a gravidez era de quadrigêmeos. Um embrião tinha se triplicado, então era uma placenta com 3 embriões e a outra placenta com 1 embrião só. As chances de haver essa divisão são mínimas, 0,4%. Mas se acontecer, os riscos são grandes. Tem várias complicações por cordão umbilical, tem complicações pela placentação, tem complicação pelo líquido amniótico e existe maior risco de morte e perda fetal mais precoce. Diante de todos os riscos da gravidez, foi colocada para as irmãs a possibilidade de selecionar um dos embriões. Tem muitos médicos no mundo que abortam gestações monozigóticas para diminuir o risco da outra. Não é bem conhecido se isso é verdade, porque muitas vezes esse que fica vai ter um parto prematuro também. E não se sabe se é devido ao processo de retirada ou ele já tinha essa tendência. Então, ainda é um debate na ciência. E ela me perguntou, Luciana, e aí, o que a gente faz? Eu falei assim, eu não vou resolver isso. Em relação a mim, você não se preocupa, porque eu não vou, eu tô bem, eu tenho saúde, então 2, 3, 4 a gente vai fazer, mas eu não vou decidir isso. São Paulo, capital. Cris teve sua primeira filha por cesariana e não queria repetir a experiência em seu segundo parto. Ela e o marido decidiram então que Maria Alice nasceria por parto humanizado domiciliar. Assim que Cris sentiu os primeiros sinais do trabalho de parto, entrou em contato com a obstetriz, que seguiu com a equipe para a sua casa. E foi um trabalho de parto, assim, muito atípico. Eu falo assim, que se eu não tivesse com a equipe que eu estava, eu teria tido outra cesárea fatalmente. Eu fiquei em trabalho de parto durante a manhã, ele começou de madrugada. Eu fiquei em trabalho de parto até mais ou menos a hora do almoço. E aí eu já tava com 6 de dilatação, que legal, e aí parou tudo. A possibilidade de transferir a mãe para o hospital é sempre levada em conta no parto domiciliar. Tudo depende do desenvolvimento do trabalho de parto. Ela estava assim, no meio do trabalho de parto, ainda ia demorar para nascer, e a gente começou a detectar na ausculta fetal que o bebê estava fazendo muitas desacelerações, né? Então a gente decidiu ir para o hospital. Quando o médico chegou no hospital, Cris estava com 10 centímetros de dilatação. E depois de algumas contrações, Maria Alice nasceu de parto normal. E a primeira coisa que eu lembro era as costinhas dela. E ela já veio pra mim, já veio pro peito, já ficou mamando. E ela ficou acho que umas 3 horas comigo, assim, ali, né, no peito. E aí a sensação, assim, é totalmente diferente, assim, né, do que eu tinha vivido com a Ana Clara, assim, né. Santos, litoral sul de São Paulo. Nos anos 60, quando a mulher dava à luz pela primeira vez depois dos 25 anos, era classificada como primigesta idosa. Hoje em dia, ainda acredita-se que a idade ideal biológica aproximada para a primeira gravidez é entre os 20 e os 30 anos.
tem o envelhecimento ovular, que depois de 36 anos começa a aumentar o número de malformação, inclusive a diminuição de óvulos, e os óvulos que são liberados já não têm a mesma qualidade. O processo evolutivo da mulher é cruel. Um homem pode ter filho aos 80, a mulher termina por volta dos 45. Evidentemente que uma ou outra fogem a essa regra. Letícia e César já estavam na idade de serem avós quando receberam a notícia de que finalmente seriam pais, e de gêmeos, o que aumentava ainda mais os riscos da gravidez tardia. Minha gravidez toda, até 5 meses, eu fui ótima. Lógico, pressão um pouquinho alta, o colesterol também, a diabetes também. Mas fui ótima, trabalhei até 5 meses, levantava cedo, ia trabalhando e ia andando 4 quadras. Ia e vinha a pé, andei normal. O quadro mudou no 6º mês de gestação. Nesse último mês, ela começou a reter muito líquido, começou a inchar e a pressão começou a subir muito, né? Mesmo a gente controlando com antihipertensivos, e a gente foi aumentando a dose. Porém, a pressão também foi subindo. Letícia passou dos 90 quilos, quase 30 a mais do seu peso normal. Enquanto fazia um ultrassom de rotina, descobriu que os bebês teriam que nascer com urgência. Eu fui fazer ultrassom e ela, a doutora Roseli, ela me fazendo ultrassom, ela virou para mim e falou: mãe, seu parto não passa de hoje. Falei: o quê, doutora? Eu não arrumei a malinha, não arrumei nada. Tô ligando pro seu médico, você vai pro hospital agora. Na dopplerfluxometria, que é aquele sangue que passa da placenta, do cordão do bebê, havia uma diminuição de fluxo, não da menina, e sim do menino. Eu não posso fazer meia cesânea. Então eu tive que fazer uma opção, de fazer uma interrupção com 32 semanas de gestação, quase 7 meses, que as crianças não tinham nem 1 quilo de peso. O risco era grande para os bebês e para a mãe. Eu falei para ele: doutora, me deixa, salva meus bebês. Eu tava muito ruim. Cris está na 3ª gravidez. Sua primeira filha nasceu por cesariana e a segunda por parto normal, que começou em casa, mas terminou no hospital. Dessa vez, ela está mais convicta do que nunca do seu desejo de fazer um parto humanizado domiciliar. Mas seu bebê, Luiz Otávio, estava sentado e, para nascer em casa, ele precisava se virar de cabeça para baixo. E uma das opções para seguir em busca de seu sonho era fazer uma manobra manual, comum entre as parteiras, para virar o bebê. O útero tem que estar totalmente relaxado, não pode ter contração para que ela consiga fazer a manobra. E a acupuntura vai funcionar nesse sentido, né, de deixar você, né, e o útero relaxado para ele não contrair. E aí a versão é manual mesmo, ela vai tentando empurrar o bebezinho, ela sabe a posição que ele tá, né, então ela vai tentando empurrá-lo. Daí no final ele virou. Você tá sentindo ele mexer mais de que lado? De assim pra cá. Passaram-se 5 semanas desde a manobra. E agora a Cris está na 39ª semana de gestação. Só resta à futura mãe e à equipe esperarem o trabalho de parto, que pode começar a qualquer momento. O termo vai de 37 a 42 semanas. Isso é um período muito longo, né? Então, tem bebês que nascem de 38 semanas de parto normal, ótimos. E tem bebês que nascem com 41 semanas, ótimos, né? Então, como que a gente vai saber que esse bebê chegou na hora certa de nascer? Só quando a mulher entra em trabalho de parto, né? Então, você marca uma cesariana, vamos marcar com 38 semanas, porque 38 semanas tá bom, é termo já. E aí, esse bebê, ele tem um risco muito grande de ter complicações respiratórias, de precisar ficar na UTI, de precisar de antibiótico por infecção. Então, ele já está sujeito a muito mais coisas do que aquele bebê que não passou por isso. Vitória, Espírito Santo. Com os riscos da gravidez de Juliana, a irmã Luciana passou praticamente a gestação dividida entre a alegria de realizar o sonho de ser mãe e a tensão de que algo desse errado. Eu lembro de ir para casa dela um dia
E cadê a Juliana? Tá no banho. Quando eu fui pro banho, ela tava tomando banho sentada, porque ela precisava fazer o repouso. E aí eu chorava. Eu passei a gravidez chorando. A saúde de Juliana e dos bebês inspirava cuidados. Havia o perigo das crianças apresentarem sequelas permanentes, como paralisia cerebral, problemas pulmonares e até o risco de não nascerem com vida. Já as irmãs lidavam com uma delicadíssima questão emocional. Para mim era tudo muito resolvido, eu tinha até assim as minhas condições, não foi uma coisa sem pensar. Não queria amamentar, porque aí eu acho que seria um vínculo muito forte. E também modificaria muito a rotina da minha casa, porque para amamentar eu teria que estar junto com o bebê o tempo todo. Ela falava, a gravidez não é minha, não é sua. Ela me ligava, ó, mexeu, vem cá ver. Então eu participei de todas as consultas, de tudo eu participei. Meu marido brinca que eu também fiquei grávida, porque ele teve que aguentar uma mulher grávida em casa também. Vamos levantar? Vamos levantar? A barriga de substituição entre pessoas da mesma família exige um trabalho emocional. Quando você tem um filho, um dos processos importantes é você ir se separando dessas fantasias com relação aos próprios pais, com relação aos próprios irmãos e assumindo o lugar de mãe com uma certa autonomia. Então, quando você tem um filho que foi gerado pela tia desse filho, há mais trabalho psíquico para ser realizado aí, porque isso é um complicador. Eu não me sentia mãe em nenhum momento. Eu fiz questão até de pedir para ela para escolher os nomes, para eu poder conversar com elas, e eu já explicava para as meninas que era a titia que estava falando. E aí eram 4 e eu brincava que é Júlia, Lívia, Thaís e Bianca. E eu brincava, né, com cada uma e Júlia, chega pra lá, e Thaís, você tá atrapalhando a titia dormir. Porque eu fazia isso com meus filhos e fazia com elas. Mas nunca mamãe tá falando. Mamãe eu falava quando eram os meus filhos. E acho que isso tudo ajudou nesse processo. Santos, litoral sul de São Paulo. Olha o seu aqui, Roberto. Beto, olha o seu. Letícia teve hipertensão quando estava no início do 7º mês de gravidez. Internada às pressas para fazer uma cesariana de emergência, ela corria risco de vida e os bebês também. Com receio do julgamento que enfrentaria por conta da idade, o casal manteve a gravidez em sigilo até aquele momento. Eu deixei minha família toda longe, sabe? Para não ter comentários, porque eu sabia que ia ter. Como teve, né? Claro que era louca, que eu poderia ficar em cima da mesa. Assim que a cesariana foi feita, os bebês e Letícia foram direto para a unidade de tratamento intensivo, a UTI. Uma gestação, principalmente de hipertensão arterial, há uma diminuição do fluxo sanguíneo normal para essas crianças. Quer dizer, elas têm baixo peso, baixo desenvolvimento, mas têm uma resistência muito grande. Passado o susto da emergência, Letícia e os bebês apresentavam um quadro clínico estável, mas teriam ainda uma longa recuperação pela frente. Fiquei 2 dias, 1 dia e meio na UTI, aí que eu vim pro quarto. Aí 1 semana depois que eu fui ver os bebês. Luciana tem uma síndrome rara e não pode gerar os próprios filhos. Os embriões dela e do marido foram implantados no útero da irmã Juliana, que estava prestes a dar à luz. Aos 7 meses de gestação, a bolsa estourou e chegava a hora tão esperada para toda a família. Ela foi na frente para tomar anestesia e tal, e eu fiquei esperando. E aí eu lembro que depois o médico veio me chamar, o obstetra. Nós vamos fazer. Vai, vem, pode vir. E eu lembro de falar com ele isso. Eu falei, doutor, não foi assim, escolhe Juliana, né? Mas qualquer coisa, pelo amor de Deus, a saúde da Juliana em primeiro lugar. Porque eu estava desesperada. Assim como a gravidez, o parto era de risco e a sala de cirurgia tinha cerca de 14 pessoas, contando Juliana, que daria à luz, e Luciana, a futura mãe. E aí veio muita coisa na minha cabeça. E veio também o fato dela estar ali deitada no meu lugar, numa cesariana que ela nunca quis fazer na vida, ali. Júlia, Lívia, Thaís e Bianca nasceram na 29ª semana de gestação. Tinham um pouco mais de 1 quilo e foram diretamente para a UTI neonatal. Daí no dia seguinte que eu acordei, eu já fui visitá-las.
E foi muito emocionante ver as 4 ali. Eu lembro de mamãe até perguntar assim, você viu? Vi elas muito pequenininhas, muito feinhas. Eu falei, mãe, elas são lindas. Eu nem sei como é que elas podem ser lindas, tão pequenas. Assim que teve alta, Juliana foi para casa e Luciana assumiu a maternidade, como haviam planejado. Porém, aos 3 dias de vida, um grave acontecimento com Lívia abalou a família toda. A Lívia teve uma hemorragia cerebral, então ela é diagnosticada com paralisia cerebral. Quando a gente descobriu na UTI, foi um choque grande porque era a chance dela falecer, 80% de chance de óbito. E aí a gente se desesperou. A família ainda acompanhava a recuperação de Lívia quando recebeu a notícia de que Bianca, a última a nascer, não tinha resistido a uma grave pneumonia. Quando a gente perdeu a Bianca, e aí eu falei, poxa, às vezes nem tudo dá certo, né? Nem tudo acontece como a gente queria que acontecesse. Então, a partir dali, todo dia era um dia de preocupação e de estresse. Porque aí, de novo, vem à tona um medo de será que vai ser só a Bianca? Será que, de repente, a gente vai ter mais surpresas por aí? Santos, litoral sul de São Paulo. Os gêmeos de Letícia nasceram muito magros, cerca de 1 quilo cada um. Precisavam de cuidados intensivos e, por isso, permaneceram no hospital até os 2 meses de vida. Letícia ficou internada por 17 dias. Ainda ela estava no hospital, foi no 4º dia, a Sofia teve uma hemorragia estomacal. Eu quase perdi ela, mas nunca falei para ela. Nunca falei para ela, nós quase perdemos ela. Assim que Sofia melhorou, Roberto também teve uma hemorragia e precisou ser entubado para manter a oxigenação dos órgãos, principalmente do cérebro. Ai, que lindo. É muito gostoso, né? Eu vi ele com mais as enfermeiras tudo em cima dele, para tentar entubar ele. Aí me doeu bastante. E como cuidar de uma criança também prematura, gente? Porque uma criança prematura, mesmo que eles ficaram 2 meses na Natal, mas era ainda muito pequenininho, 42 centímetros, era assim pequenininho, sabe? Existe uma questão cultural importante. O problema é que isso tem limite. E, muito frequentemente, essa ideia da gravidez tardia é vendida como muito fácil. Não é muito fácil, espera até os 40, 45, 50. E quando eu resolver, não é verdade. Isso é um produto equivocado. Quando as mulheres realmente formulam o desejo e começam a ir atrás, elas passam por situações onde elas percebem que não é garantido, que tem um custo altíssimo, que pode haver sequelas. E, novamente, a gente vê que tem um certo grau de engodo entre aquilo que a medicina promete e aquilo que ela é capaz de realizar e aquilo que ela é capaz de realizar para todas as mulheres. Porque, claro, que existem mulheres e mulheres com histórias diferentes, com corpos diferentes. São Paulo, capital. Cris está na 41ª semana de gestação. E chegou a hora de Luiz Otávio nascer. O bebê e a mãe estão super bem e ele continua virado de cabeça para baixo, o que permite o nascimento em casa. Assim que começou a sentir as primeiras contrações, ela entrou em contato com a obstetriz. Eu cheguei aqui umas 9h30, mais ou menos. Ela estava bem tranquila, assim, muito mesmo. E eu examinei, ela estava com quase 7 centímetros já de dilatação, a bolsa tinha rompido mesmo. E aí, depois que eu examinei, já intensificou bastante, ela já entrou em outro ritmo de trabalho de parto. Depois de 2 meses e 1 semana na UTI, as filhas de Luciana e Leonardo tiveram alta. Chegava, enfim, o momento de voltarem para casa. Antes a gente sempre tinha aquelas muletas, né? Aparelho, médico, enfermeiro. Agora sou eu e a Lu. Então eu lembro que a primeira noite eu não dormi. Eu lembro que eu dormi estirado no chão do lado da cama delas, né?
Os vínculos com as filhas foram sendo construídos com o tempo. Tá mais do que provado para mim de que o amor ele vem com a convivência. Porque eu não fiquei grávida, né? Eu não fiquei grávida. É quase uma adoção, você entende? De alguma maneira. As filhas de Luciana e Leonardo têm 4 anos de idade e eles garantem que fariam tudo de novo. Até hoje a gente fala, meu Deus do céu, olha isso que a gente tem. Eu tenho 3 crianças, mas a minha vida mudou, a minha maneira de olhar o mundo mudou. Eu tenho uma das minhas filhas, é especial, que também veio me ensinar, mudar o meu olhar para as coisas no mundo. Eu tenho dentro da minha casa uma diversidade fantástica. Eu aprendo todo dia com as minhas filhas. E até hoje a gente agradece o Juliano Arnaldo, que não aguenta mais receber agradecimento. Santos, litoral sul de São Paulo. Dá uma mão, mãe. Letícia, aos 62 anos, e César, aos 56, são constantemente identificados como avós dos gêmeos. Alguns se espantam diante da perseverança e veem no casal um modelo de superação. Outros acreditam que se trata de um ato de irresponsabilidade e egoísmo, considerando que a média de vida da mulher brasileira é de 78 anos e a do homem, 71. É uma intuição de mãe que eu vou ver meus filhos formados. Vou ver meus filhos e vou estar lúcida ali, ó. Eles pegando o canudo deles, se formando na faculdade. Mas assim, eu me preparei bem, tanto que eu escolhi os padrinhos jovens, que são meus sobrinhos. É o boneco, É? É vida. Numa cultura onde o jovem continua dependente aos 20 anos, e que a gente sabe que as pessoas estão na casa dos pais até os 35 anos, isso é uma cultura que não emancipa o jovem, a adolescência dura para sempre, né? Então você vai ter a incrível conta de um adolescente de 15 a 25 anos cuidando de um pai senil de 80, 85 anos. Ok, esse pai pode ter saúde, sim, mas a tendência é que não. Mesmo que sejam pessoas saudáveis, elas são saudáveis aos 80, aos 85, tendo que se haver com demandas adolescentes. Então a cultura não dá suporte para um evento que a medicina dá. São Paulo, capital. Devagar, agora pra não machucar, Cris, tá bom? Isso, bem, deixa que vem bem devagar. Ai, tá vindo, tá vindo. Aqui, ó. Ai, lindo. Pode empurrar mais um pouquinho, Cris, agora. Pode. Isso. Pronto, cabecinha já nasceu. Nossa. Ai, Felipe, você nasceu! Cerca de 1 hora depois da chegada da equipe do Tabu, Cris dá à luz Luiz Otávio. Ai, lindo! Meu bebê! Olha quem nasceu! Olha quem chegou! Olha quem chegou! Olha o Otávio, filha! Alguns minutos após o nascimento, Guilherme corta o cordão umbilical com a orientação da obstetriz. Ninguém que opta por um parto natural deixa de fazer todos os exames, deixa de garantir que a gravidez está super segura. Pelo contrário, né? A gente quer ter a máxima certeza de que está tudo bem, mas a gente quer também garantir uma escolha que é de você estar ali, né? O filho é meu, o parto é meu e talvez eu precise sim de ajuda, com certeza eu vou precisar, mas eu quero estar ativa nisso. Eu cheguei no mundo, pessoal.